Olá, amigos! Segundo episódio aqui do quadro da Lei ao Lar, que é um quadro voltado para o Instagram, com conteúdo de qualidade, um conteúdo realmente voltado para todo o segmento condominial, e espero que gostem. Hoje estou recebendo aqui o Gleidson Martins. Gleidson, que é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará e mestre em acústica e vibrações, né? E hoje nós vamos tratar de um tema muitas vezes bem polêmico em condomínios, que diz respeito à poluição sonora e a medidas de acústica, né? Eu preparei aqui algumas perguntas, o Gleidson é altamente capacitado para poder responder, e eu espero que esse conteúdo possa auxiliar e ajudar na gestão de cada um de vocês no empreendimento que vocês administram. Então vamos lá às perguntas, né? Inclusive, eu, em alguns processos judiciais, eu sempre recorro ao Gleidson para elaborar laudos de acústica, porque uma vez esses laudos sendo elaborados, já é um grande passo para validar o que nós estamos pedindo perante a justiça, né? Então, já é uma dica aqui muito importante. Usem da acústica como algo que vai auxiliar realmente a gestão de vocês. Bem, primeira pergunta. Empreendimentos novos que possuem salão de festa e esses equipamentos de lazer, eles muitas vezes são aqueles equipamentos que geram a maior parte da dor de cabeça por parte do síndico, por conta do volume que lá as festas são produzidas, muitas vezes por bandas que são contratadas. E uma vez eu conversando com o Gleidson, ele me falou, olha, existe uma norma específica para salão de festas relacionadas à acústica. E aí eu trouxe essa pergunta para o Gleidson comentar um pouco sobre essa norma e, de alguma forma, orientar o síndico para aqueles empreendimentos que estão sendo lançados. Será que a construtora, será que os incorporadores estão cumprindo as normas relacionadas à acústica dos equipamentos de salão de festas? Então, o Gleidson comenta aqui um pouquinho sobre esse assunto. Perfeito. O salão de festas, assim como as áreas coletivas, né, como academia, pub, já vi também garage band, esses espaços que a gente pode utilizar, todos podem utilizar, eles são tratados na norma de desempenho, a gente chama de norma de desempenho, a 15575, é uma norma que trata do desempenho da edificação. Ela, digamos assim, o construtor ele tem que atender a todos os critérios obrigatórios da norma de desempenho. A norma de desempenho, ela trata de acústica, trata de térmica, trata de outros assuntos, e da parte acústica, ela vai detalhar o isolamento que cada sistema construtivo precisa ter. Então, não só os ambientes coletivos, como salão de festa, academia. Eu já fui em situações que uma academia, mesmo embaixo do dormitório, já emitia uma vibração que era capaz de acordar a pessoa em qualquer horário. Você sabe que a academia também é um uso que vai ali de manhã cedinho até mais tarde da noite. Então, esses ambientes coletivos, eles precisam atender a requisitos mínimos. Qual que é a questão dessa norma? Essa norma ela entrou em vigor em 2013, ou seja, a construtora até 2013 ela poderia aprovar um projeto e não precisa atender aquela norma. Ele não pode atender uma norma que foi lançada depois do projeto dele. Então existe essa norma. Agora, como medir? Como você vai adotar essa norma, né? A norma ela traz como medir e traz qual é o valor obrigatório, certo? Para medir, você precisa ter equipamentos, vários equipamentos. Não é só um decibelímetro, não é só um sonômetro. Você precisa ter uma fonte sonora dodecaédrica para emitir o som. Você precisa ter uma máquina de impacto para gerar ruído de impacto em piso. Porque a gente sabe que numa edificação existe o som que vem ali pelo ar mesmo, uma pessoa tocando saxofone, né? O som que vem lá da buzina da rua. Aquilo é o som da vibração do ar, mas também tem a vibração da estrutura do prédio, a vibração na laje, né, que muitas vezes pode ali percorrer vários andares. Certo. Então tem esses dois mecanismos de transmissão. Então, para emitir vibração na laje, a gente tem uma máquina que faz essa vibração. Para emitir o som, a gente tem uma fonte que ela, digamos assim, ela tem 12 faces, ela é quase que o mais redonda possível. Ela tem 12 amplificadores sonoros, então ela gera o som para todas as direções. Precisa ter esse equipamento dessa forma para poder emitir o som e medir quanto que aquele sistema construtivo isolou. Certo. Então, na hora que o construtor vai realmente realizar a construção, ele tem que se atentar para a norma, porque existem formas da construção, enfim,
dessa parte realmente estrutural diferentes, né? Exatamente. Uma das orientações que nós sempre fazemos, condomínios novos, recém-entregues, o síndico faz um laudo, que a gente chama um laudo de recebimento das áreas comuns, e aí eu já estou passando a incluir na orientação, contrate um engenheiro de acústica para que também faça a vistoria dessas áreas comuns, né? Eu faço uma pergunta, quando a gente vai comprar um prédio, todos nós, a gente pergunta de acústica? Não. A gente não pergunta, a gente quer ver aquilo, é muito bonito visualmente. Hoje a arquitetura já dá um projeto que você tá lá dentro, já tem até o tour virtual, né? Mas na acústica a gente só sabe do problema quando entra. O projetista ele tem que se antever esse problema e tem que calcular isso, porque o que vale mesmo é em campo. Não adianta o construtor falar, ó, eu contratei o projetista, então tô atendendo a norma. Não. O projetista tem que estimar, tem que calcular, determinar os sistemas construtivos, quais são as soluções, e lá em campo a medição que vai dizer. Então é muito importante realmente esse serviço. Ele é um serviço que aqui em Fortaleza, como tem um investimento alto para adquirir esses equipamentos, poucas empresas eles executam, né? Eu não tenho todos os equipamentos, tenho parceiros que têm equipamentos que fazem esse serviço, mas ainda é um serviço que está em expansão por conta das pessoas conhecerem mais sobre a norma de desempenho, saber dos seus direitos e deveres em relação à acústica. E aí, Gleidson, indo já do conteúdo básico ao avançado, né? Para que todos realmente possam compreender o que é um decibelímetro. Perfeito. Eu vou aproveitar essa pergunta para dar realmente uma introdução de acústica básica, mas espero não me empolgar muito, né? O que é o decibelímetro? É um medidor de decibel. Tá? O que é o decibel? É uma unidade que a gente usa para avaliar a energia sonora, né? Para medir a energia sonora. Tá? E o que é o som? A pergunta mais importante. O som é como a gente percebe a vibração do ar. O ar, ele vibra. Você já olhou para uma piscina lá de cima e com o reflexo do sol a gente consegue enxergar ali como aquela piscina está vibrando? Bem, o que a gente está vendo ali, o nosso ouvido consegue transformar em toda essa experiência sonora. Então o ar, ele está vibrando. Quando essa vibração passa numa certa região, a pressão atmosférica muda. Né? Então a gente está aqui a 1 atm, que é a pressão atmosférica aqui no nível do mar, e a menor variação de pressão que precisa para a gente ouvir é de 0,00002 pascals. Né? 1 atm é 100 mil pascals, certo? A partir de 20 pascals, a gente já está sentindo dor, já pode tornar a gente surdo, já pode realmente danificar nossas estruturas. Então, é uma variação muito grande, essa escala é muito grande de pascal. Então, a gente transforma em decibel, que é uma equação logarítmica que o 0,00002 vira zero, então 0 dB, 0 decibel, é o mínimo que a gente consegue ouvir, é o limiar da audição, e o limiar da dor ali, onde já pode estourar, é 120 dB. Então a gente saiu ali de quase 6 casas decimais para 0 a 120. Tá? Mas 120 é o limiar da dor, não é o limiar do incômodo, né? O incômodo já vem muito antes. Então, o decibelímetro, ele dá essa pressão, essa diferença de pressão em dB, certo? Mas é importante também a questão do dBA. Não sei se vocês estão acostumados com esse termo de dBA, mas o decibel, o dB sozinho, ele é a variação física. A variação que a gente escuta, ele muda para cada frequência. A gente não tem a mesma percepção para o grave como a gente tem para o agudo. O choro de uma criança, a gente escuta muito mais nitidez. A gente é mais sensível para aquela frequência. Então, essa variação tem uma compensação que a gente chama de filtro A. Então, tem o dBA também por conta disso. Então, todas as leis que vão tratar assim, o nível máximo de exposição sonora que a pessoa pode ter ali é o dBA. Entendeu? O dBA. Agora, se eu estou tratando da norma de desempenho, ela trata quanto que um sistema físico isola, quanto que o sistema construtivo isola. Então, o dB. Mas o dB, basicamente, é isso. Certo? O decibelímetro, basicamente, é isso. Ele vai medir a energia sonora em decibel. Esses decibelímetros, né, que é comprado no mercado, eles possuem alguma certificação? É válida a medição feita por ele? Qual é o teu entendimento disso? Eu vou responder essa pergunta dando um pouco da minha experiência, da minha vivência, tá? Que trabalho com acústica. Há um tempo atrás eu adquiri um sonômetro. Nós que trabalhamos com acústica, a gente prefere chamar sonômetro, porque a gente mede o som e não o decibel. Certo. Sonômetro. Eu comprei um sonômetro que é um decibel que tem mais funções, que tem um computadorzinho ali, digamos, que executa mais funções. Eu comprei um sonômetro, na época ele custava R$7.000, que é uma empresa nacional, tá? Um fabricante nacional,
E eu estava utilizando esse sonômetro, certo? Até que um dia eu fui fazer um serviço para a prefeitura, específico para a prefeitura, né? Antes eu utilizava só para os projetos, para fazer as medições. E quando eu emiti um laudo por aquele sonômetro para a prefeitura não aceitou o sonômetro nacional. Então eu tive que adquirir um outro sonômetro internacional, que aqui já vai para a ordem de mais de 30 mil reais, porque vem software também. Por quê? Porque precisa ter uma certificação laboratorial que a prefeitura exige hoje para qualquer laudo. Né? Antes ela não exigia isso, mas hoje ela exige. Para qualquer laudo, precisa ter uma certificação que só tem laboratório estrangeiro. Ou seja, esses decibelímetros que eu estou falando no mercado são coisas baratas, não chega a 200 reais, talvez. Eu não conheço todas as marcas para dizer, aquela eu já sei, porque eu confiei na marca que eu comprei. Sim. Confiei no todos os seus termos ali no manual, atende às normas que exigem, que o Brasil exige. Mas, na verdade, quando eu fui apresentar, ele não atendia. Certo. De acordo com essas novas tendências. Vale ressaltar que a acústica, digamos assim, o termo de acústica, no Brasil, ele está em uma evolução. Ele é novo, né? O primeiro engenheiro acústico no Brasil se formou em 2015. É muito recente. Então, é muito recente. Na engenharia civil, não tive disciplina de acústica. Os engenheiros civis, eles são formados e não tem nada de acústica. Eu fui fazer no mestrado. Então, as normas são recentes, ainda estão em evolução. E agora, o padrão de certificação que a maioria da prefeitura exige é bem mais exigente. Assim. Mesmo que não tenha essa certificação exigida, que não tenha, vamos supor, essa validade técnica probatória, mas é um balizador. Certamente. Ele vai. Agora, depende do decibelímetro. Tem uma questão que é a calibração, né? Precisa estar sempre calibrando, mas é um importante instrumento para tirar dúvidas, para sanar qualquer situação ali do dia a dia, né? Isso realmente é para um profissional que atua emitindo laudo, né? É o máximo que a gente pode ter, assim, digamos, de qualidade da medição sonora. Certo. Claro que para o dia a dia você pode utilizar. Assim como também aplicativos que existem, pode ser um balizador também. Com certeza. Eu sou, digamos assim, atualmente estou trabalhando, desenvolvendo um aplicativo de medição acústica que vai entregar mais ou menos os mesmos resultados que entrega, né? E que ele tem uma qualidade. Por enquanto, esse aplicativo está sendo desenvolvido só para iPhone. Por quê? Porque uma grande questão dos aplicativos de medição acústica é justamente a calibração, né? Cada tamanho de aparelho vai interferir na forma que aquele microfone... Então, depende do microfone, depende do aparelho, certo? Então, quando a gente trabalha com iPhones que tem menos modelo, né? Você consegue ali realmente calibrar um a um e fazer ali um catálogo, você consegue ter uma precisão maior, né? Então, tem um aplicativo que é o Auralize, daqui a pouco ele vai estar aqui para todos vocês baixarem no Apple Store. Ele faz uma medição. Perfeito. Se quiser mostrar para o pessoal, faz uma medição. É um decibelímetro. Um decibelímetro. E ele tem uma calibração. Isso. Então, assim, é confiável? Depende. Você encontra vários decibelímetros. Às vezes você vai comparar, deu uma diferença de 20 dB. 20 dB é muita coisa. Lembra que a gente falou que vai de 0 a 120? Então 20 dB é muita coisa. Uma diferença de 20 dB é gritante. Então é saber quais são as marcas, né? Quais são os desenvolvedores que são confiáveis, né? Além do que eu estou desenvolvendo, eu utilizo o DBX, muito bom, o DBX. Mas ele nunca vai... DBX é um aplicativo? É um aplicativo. Ótimo, já serve aí como uma dica. Substituir um profissional executando aquela medição, fazendo aquele laudo com equipamento certificado na laboratório. Só para fazer um compilado, é importante porque talvez o maior aprendizado aqui seja investir em medidas de acústica dos espaços. Aí, talvez você vai reduzir muito conflito a investir nisso, né? Trazendo para uma realidade prática, você imagina um edifício, um prédio, que tem lá embaixo o salão de festas, e lá está tendo uma festa, um barulho enorme. Como que poderia e como deve ser recomendada a medição desse barulho, né? Como é que você orienta? Pronto. Então, a norma de desempenho que trata do valor mínimo específico para áreas coletivas, ela vai medir apenas sistemas construtivos, o desempenho acústico daquele sistema construtivo. Então ele não é feito em situações comuns de uso. Ele é feito como? Você vai lá, emite um som
com uma forma controlada e capta você emite um som dentro do salão de festa e capta isso. Emite o mesmo som e capta no ambiente receptor. A diferença de nível é o que você vai comparar. Tá? Então, um piso que vai isolar esses dois ambientes, ele tem que isolar no mínimo 45 dB. Tá? Lembre que o som não passa só pelo piso, ele passa pela janela também. Quando você está avaliando o piso na prática, você está avaliando também a janela. Mas quando uma situação é prática, o Brasil já tem normas antigas que tratam disso. Então, o CONAMA, a resolução do CONAMA, lá de 1980, ele já é bem mais antiga, que especifica a norma 10151, NBR 10151 e a 10152. Então elas vão ser ali normas que você vai medir o nível de pressão sonora médio e o nível de pressão sonora máxima, que é justamente o que a gente tem no aplicativo aqui, que é o que o sonômetro vai dar. Tá? Um decibelímetro, ele geralmente, muitos deles não vão dar esse resultado médio, não vai dar esse resultado máximo. Mas você precisa ter esses dois resultados para saber se está de acordo com a legislação municipal e com as normas. Mas essa medição, ela é feita, por exemplo, lá no salão de festa? É lá na porta do salão de festas ou da onde é que é feita essa medição? Essa medição, o ideal é que ela seja feita dentro do recinto da pessoa que está se sentindo incomodada. Exatamente. Certo. Dentro do dormitório dela. O melhor caso é fazer dentro do dormitório. Ou seja, um condômino reclamou, o ideal é fazer a medição do ponto de reclamação. Do ponto de reclamação. Perfeito, maravilha. Só para encerrar, realmente, e aí uma dica importante, você na sua unidade, no seu apartamento, eu vejo muitas reclamações, eu me incomoda o piso, o sapato, o salto, me incomoda isso. Que tipo de dicas podem ser dadas para um condômino que ele poderia implementar na sua unidade para reduzir esse impacto? Medidas de acústica, você vê alguma? Existem. Você consegue resolver. Qual que é a grande questão da acústica? Resolver um problema antes de executar o problema. Certo. Antes de executar um projeto, você tem soluções que são mais baratas, que são mais eficientes. Então, por exemplo, uma solução que é largamente utilizada pelas construtoras responsáveis, contrapiso flutuante. O que é o contrapiso flutuante? Em cima da laje você coloca uma manta, um material acústico que ele é resiliente, ele amortece a vibração. Tá? Você estende essa manta e coloca em cima da laje. Claro, primeiro você tem que regularizar a laje para não rasgar o material. E aí você executa o contrapiso em cima dessa manta. De forma que o contrapiso não tenha nenhum contato com a laje, não pode ter contato. O mínimo contato passa um pouco de vibração. Certo? Você levanta essa manta também na parede, para o contrapiso não ter contato com a parede, e aí você esconde com o rodapé, tá? e não percebe, mas ali debaixo do contrapiso, do piso cerâmico, ele está ali em cima de uma manta. Né? Então quando você está pisando no contrapiso, a vibração está sendo amortecida, não passa para nenhum lugar Passa, claro que passa, mas diminui bastante a transmissão para todo o prédio. Certo? Agora, quando já está a situação ali, né? Já está feito. Já está feito. A pessoa que está com problema de ruído de impacto de piso é o piso de cima. Então ela teria que executar um contrapiso no vizinho de cima. Aí tem que ser um irmão, né? O irmão que mora ali do lado do irmão, ou nem isso, às vezes pode até perder a amizade do irmão. Mas o que a pessoa pode fazer? A pessoa pode colocar um forro acústico? Pode colocar um forro acústico. Agora, o custo que para a construtora ia ser menos de 1%, muito menos de 1%. Agora vai ser maior. Agora ele vai ter que arcar sozinho. Então, assim, o forro acústico, ele vai melhorar a transmissão. Mas lembra que é uma vibração no prédio, na estrutura. A vibração do piso passa para as paredes também vibram. Você coloca um forro acústico, você está reduzindo a transmissão direta. Mas a transmissão pelas paredes, ela continua existindo. Então, além de ser mais caro, vai ter um efeito... Mas esse forro acústico, ele fica escondido pelo gesso, por exemplo? Ele poderia ficar? O gesso, assim, a placa de gesso pode ser utilizada, o gesso de drywall, né, como um dos materiais acústicos. Aí você fazer uma composição com 3 placas, você pode colocar um material amortecedor ali nos tirantes, você pode colocar um outro material entre o gesso e a laje para fazer a absorção. Então você vai executar de acordo com o tamanho daquele ambiente e o grau de isolamento que você quer obter. Mas aí você vai ter um custo aí na ordem de R$10 mil. Entendi. Na sua unidade, para fazer isso. Para fazer um quarto. Para fazer um quarto. É um custo alto. É um custo alto. Qual que é o ideal?
a gente conseguir conscientizar as pessoas para saber ser bons compradores. Ser bons compradores. Qual que é o ideal? Ser bons compradores e também ter qualificação na condição de síndico, de receber um equipamento, receber um condomínio. Né? Então use da acústica, porque você vai reduzir custos, né? Futuros. E aí a construtora vai ser responsabilizada por quaisquer danos que ela venha a causar. Maravilha. Meus amigos, o objetivo do quadro realmente da Lei ao Lar é exatamente trazer conteúdo. Gleidson, muito obrigado. Né? Fica aqui nas suas considerações finais. Muito obrigado mesmo. Então, agradeço muito pelo convite. Como eu falei no início, esse intercâmbio é muito importante para a gente conseguir realmente resolver o problema. Não adianta o engenheiro acústico tentar resolver o problema sem uma assessoria jurídica e vice-versa, a gente realmente encontrar a solução. E é importante para a gente realmente conscientizar as pessoas de quais caminhos a gente pode tomar para resolver esse problema. Maravilha. Quem tiver alguma dúvida, né, depois deixa nos comentários e eu me comprometo a passar para o Gleidson e ele responder. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez. Espero que gostem desse novo episódio. Um abraço. Um abraço, pessoal.